Bom dia a todos. Bom, eu não sei você, mas eu gosto muito da época de Natal. Natal é uma época onde as pessoas estão mais espiritualizadas, a gente vê todas as decorações nas casas, nas lojas, nos shoppings. E o Natal representa para nós, o povo de Deus, o nascimento de Jesus. Mas no Natal também a gente gosta de ganhar e também dar presentes, não? Bom, quem já ganhou presentes aqui de Natal, levante sua mão. Muitas pessoas aqui já ganharam presente. Eu não sei se você ganhou um presente valioso. Talvez você ganhou um presente que não foi tão valioso, mas foi somente uma recordação de um amigo, de uma amiga. Mas talvez você ganhou um presente valioso. Tem pessoas que ganham presentes valiosos. Alguns ganham carro 0 quilômetro de presente. Alguns pais dão para os filhos carro 0 quilômetro. Alguns outros podem ter recebido aí uma viagem, um final de semana, um pacote de viagens para uma praia, um hotel, um resort. Então é um prêmio valioso, custa dinheiro. E a maioria das pessoas nessa época do ano correm para as lojas. Acho que você é bem parecido comigo. Eu gosto de comprar algumas coisas, mas eu sempre deixo para a última hora. Eu não sou aquela pessoa que compra antes as coisas para presentear. Eu espero mudar isso, mas eu ainda cultivo isso. Eu fiquei pensando qual foi o presente mais valioso que eu já recebi na minha vida. E eu, meditando nisso, eu lembro que quando eu me casei, eu ganhei da minha esposa um presente valioso. Uma semana com tudo pago em Porto Seguro. Foi ela que deu esse presente. Eu fiquei grato, porque eu não conhecia Porto Seguro. E aí a gente passou uma semana lá. Mas eu lembro de um presente que me marcou muito também na minha infância. Minha mãe, eu morava lá na Bahia, em Cachoeira, e minha mãe morava aqui em São Paulo. Ela mandou pelo correio um carro da Estrela. Lembra a fábrica de brinquedos Estrelas? É bem antigo, talvez vocês mais jovens não conheçam, não existe mais essa fábrica. E ela mandou pelo correio um carro chamado Tufão, que você colocava uma corda assim, puxava ele e saía em velocidade. E aí, quando eu ganhei esse presente, eu levei para os meus amigos, ficava uma roda de menino querendo brincar com o meu carro. E eu cheio de ciúme, mas aquilo tinha um valor para mim. E Natal, como é época de presente, Deus deu um presente indescritível para nós, que nós não temos como descrever esse presente. A Bíblia, repetidamente, desperta em cada um de nós uma curiosidade com as histórias que ela traz para nós. A Bíblia é um livro também de histórias de pessoas, de personagens. E eu sou encantado com os personagens que a Bíblia traz para servir de exemplo para nós. Eu queria perguntar para você hoje de manhã, o que seria para você um presente indescritível? Algo que você não consegue descrever. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 11. A história do nascimento de Jesus. O que isso tem a ver conosco hoje? Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente
e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa manhã, juntos como igreja, como filhos de Deus, como pessoas que receberam o privilégio de encontrar Jesus, de adorar Jesus e de ter Ele como nosso maior presente, um presente indescritível. Queremos nessa manhã adorá-lo, glorificá-lo, honrá-lo com nossa vida, trazer Ele para perto de nós, admirá-lo, entesourá-lo. Pai, ajuda-nos como servos e filhos do Senhor. Na noite do Natal, onde se lembra, se comemora e celebra o nascimento de Jesus, no momento da nossa ceia, que Ele esteja lá presente conosco. Porque o personagem principal da história, que mudou a humanidade, é Jesus Cristo. E a Ele toda a honra, toda a glória. Amém. A Bíblia relata nessa história o nascimento de Jesus, o Messias, o esperado de todas as nações. E é interessante que nessa história encontramos alguns personagens que fazem parte dessa história. E é interessante que, na época que Jesus nasceu, Herodes, o Grande, era rei em Israel. Deixa eu explicar um pouco isso aqui. Herodes, ele construiu o grande templo depois que ele foi destruído. E esse homem era um judeu, mas ele servia aos interesses de Roma. Ele estava associado politicamente com Roma. E o imperador colocou ele como rei de Israel. E esse Herodes, ouvindo o relato dos magos que vieram do Oriente para adorar Jesus, quando ele ouve que Jesus seria rei dos judeus, ele fica incomodado, ele fica perturbado, ele fica aflito, porque se Jesus vai ser o rei e eu sou o rei, o que vai acontecer? Eu vou ter que deixar o meu posto, a minha posição, ou eu ou alguém da minha família que passava de pai para filho. Essa posição, então há, com a presença de Jesus, um incômodo no coração desse rei. E é interessante também que outro personagem que a gente encontra na história, outros, são os magos que vêm do Oriente. Eu fui estudar mais ou menos
Quanto tempo de viagem esses homens levaram? Porque, segundo os estudiosos da Bíblia, esses homens vieram da Babilônia. Eles viajaram a pé, ou de carruagem, ou de cavalo, não sei, ou de camelo. Nos filmes aparecem uns camelos, né? E aparecem 3 homens, que na tradição católica são chamados de 3 reis magos, mas a Bíblia não dá essa informação. E também não fala que foram 3. Fala que sábios vieram do Oriente para encontrar o menino Jesus. E esses homens viajaram aproximadamente 6.000 quilômetros. Eu fiquei pensando, por que eles fizeram essa viagem? Quem pediu para eles fazerem essa viagem? E qual é o propósito dessa viagem? É os outros personagens. E outros personagens que a gente encontra na história são os mestres da lei e os fariseus. E nós vamos poder aprender com cada um desses personagens e comparar a vida, as decisões, as escolhas desses personagens para nós hoje. O que representa o Filho de Deus para nós hoje? Versículo 3. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. A notícia do nascimento do Messias trouxe preocupação para Herodes e para todo o povo de Jerusalém. Essa é uma informação importante, porque, na verdade, a gente comemora o Natal, celebra a Santa Ceia, tudo do bom, do maravilhoso, mas o Natal verdadeiramente foi uma época de conflitos. Jesus nasce, provoca isso, preocupação, incômodo. Há um rei que está assumindo esse reinado para o povo de Israel. Ele ficou preocupado, ele ficou perturbado, ele ficou incomodado. Ele considerava Jesus uma ameaça, e não o rei, o Messias. E quantas pessoas hoje consideram Jesus uma ameaça? Seguir Jesus, eu vou ter que abrir mão dos meus privilégios, do meu conforto, talvez da minha vida imoral, talvez da minha mentira, talvez do meu egoísmo, porque eu gosto tanto de mim, eu me amo, e eu não quero dividir minha vida com ninguém. Eu sei o que é melhor para mim. Esse é o tipo de personagem que é hostil a Jesus. É o que a Bíblia chama inimigos da cruz. Mas ele não está se dando conta disso. Ele foi tomado de raiva, de insegurança. Ele mente para os magos, falando, vai lá, procura informações. É um manipulador. Depois traz aí as informações que eu vou adorar também. Ele não estava pensando nisso. Porque logo em seguida, quando os magos vão por outro caminho, ele manda matar todas as crianças até 2 anos de idade que nasceram em Belém. Um sanguinário, um rei inseguro. E quantos de nós sofremos de insegurança? Talvez porque a gente tem algum cargo numa empresa, ou não tem. A insegurança também no ministério. Quantas vezes eu já lutei com insegurança? Eu não sei se você luta com insegurança. Em vez de adorar Jesus, Herodes quer se livrar de Jesus. Ele via Jesus como um concorrente. Não é diferente hoje, meus irmãos e amigos. Muitas pessoas hoje não querem adorar Jesus.
muito é exagero, mas a maior parte não quer adorar Jesus. Elas querem adorar aquilo que elas se interessam. Hoje a gente está vivendo dias sombrios, dias negros. Há muita depravação, há muita imoralidade, há muita injustiça, há muito crime. Tudo isso está se tornando tão normal. As pessoas não se dão conta de quem Jesus é de fato. Falam dele. O Herodes falou, é o Messias. Onde o Messias? Ele sabia que o povo de Israel estava esperando alguém que o iria libertar. Mas ele não está nem aí para o Messias. Ele é indiferente. Ele é insensível. Esse é um personagem da história. Como estamos hoje recebendo o grande presente de Deus? Ele foi dado por cada um de nós. No versículo 4, versículo 4. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Aqui tem um outro grupo de pessoas, que é os líderes religiosos, que estão reunidos secretamente com... O Herodes gosta de fazer reunião. Ele faz 2 reuniões aqui nessa história que eu li para vocês. Primeiro ele reúne com os magos. Depois ele reúne com os chefes dos sacerdotes. E é interessante que esse grupo, que representa os fariseus, os mestres da lei, é um grupo de pessoas indiferentes. Porque olha o que eles respondem no versículo 5. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Esse tipo de gente é gente que o Messias está ali diante dos olhos dele. Ele sabe qual é o propósito do nascimento do Messias. Mas eles estão tão ocupados com sua própria religiosidade. É aquilo que a parábola da festa do casamento, do reino de Deus fala. Um fala, olha, primeiro deixa eu ir cuidar do meu casamento, não posso ir. O outro fala, eu comprei uma junta de boi, também não posso ir. É gente que está indiferente, que não está tendo discernimento do que está acontecendo naquele momento. A história da humanidade vai mudar, o Messias está entre eles sabem disso, mas eles não enxergam isso. E às vezes, quantos de nós não somos assim também? O Messias está chamando a gente, vamos viver, vamos sonhar, vamos amar, vamos glorificar o nome de Deus na terra, vamos ser o sal e a luz, e a gente está ocupado somente com nossos próprios interesses. A indiferença, a falta de sensibilidade espiritual desse grupo, para mim é algo assustador. E eu temo pelo meu coração, porque a religiosidade pode nos tornar assim. Pessoas insensíveis. Insensíveis, o Espírito Santo fala com eles, eles não ouvem. Pessoas estão falando, eles não ouvem. Eu fiquei pensando, por que Deus... Olha, vamos pensar no nascimento de Jesus com profundidade. Deus coloca no coração do imperador romano o desejo de se fazer um recenseamento em todas as províncias que pertenciam a Roma. Deus coloca isso no coração de César Augusto. Aí ele decreta uma ordem. José, que é descendente do rei Davi, tem que mudar para onde? Para Belém. Tem que ir para Belém para fazer lá seu recenseamento. E aí ele leva junto Maria. E lá o menino nasce. Por que isso? Por que esse mistério?
que as Escrituras, como a gente leu aqui, está lá em Miqueias e Oséias, o Messias deveria nascer em Belém. As Escrituras estão se cumprindo. É isso. Esse grupo, que é o grupo dos mestres da lei, dos professores, dos sacerdotes, eles estão diante do Messias, da notícia, da boa notícia que o Messias nasceu, mas eles estão espiritualmente cegos, insensíveis, estão preocupados somente consigo. Imagina, você recebe uma notícia dessa, eu quero ir lá para ver, eu quero encontrar, eu quero conhecer, eu quero pegar na mão esse menino. Mas isso acontece hoje, não é diferente. Muda os personagens da história, mas a história continua. E cada um de nós aqui, não se engane, somos os personagens da história. Estamos escrevendo nossa história. E no versículo 7, então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato que a estrela havia aparecido, e eles disseram: esse é o grupo dos magos. O que está no coração desse grupo? O que é a motivação desse grupo? O que eles fizeram? E por que fizeram o que fizeram? Eles são outros tipos de personagens. Eles tinham um objetivo. Eu vim do Oriente somente para 3 pontinhos. Encontrar o Messias. Adorá-lo. Dias viajando. Dias gastando seu dinheiro. Dias sacrificando seus... Sei lá o que esses homens sacrificaram. Qual era a motivação que eles tinham no coração para vir de tão longe para adorar? Eu fiquei pensando sobre isso. A gente vê, o pessoal aí, os estudiosos falam que isso aí... eram os astrólogos da época, eram os estudantes de astrologia, de astronomia. Para mim, tudo bem. Mas na minha visão, esses caras, esses homens que estão em outro país, foram tocados por Deus para uma coisa somente, para que eles pudessem encontrar o Messias. Deus usa várias maneiras de tocar o coração dos homens, para levar os homens até Jesus, para levar ele até os pés de Jesus e ir lá e adorar. Deus faz qualquer coisa para atrair o homem até Jesus. E aqui a gente vê a missão, esses homens são missionários, eles estão em uma missão. Imagina, durante a viagem, eles pararam em muitos lugares. E eles conversaram com pessoas. Para onde vocês estão indo? A gente está indo encontrar o rei dos judeus, que vai nascer para libertar a humanidade. E o que vocês vão dar para ele? A gente vai oferecer alguns presentes. E como está sendo a viagem? Olha, está sendo bem difícil. Há muitos perigos, há muitas dúvidas, mas nós estamos convictos que devemos chegar lá. Isso me anima a pensar que a igreja é um povo que deve ter a missão no seu coração. O evangelho precisa ser anunciado a todas as nações, a todos os povos, a cada criatura. Quem vai fazer isso? Aqueles que se consideram discípulos de Jesus Cristo. Que vão adorar, que vão mostrar ao mundo a grandeza dele. Segundo a tradição católica, mas a Bíblia não fala isso, esses homens têm nomes: Baltazar, Melquior e Gaspar, e que são chamados de rei magos.
mas eles são missionários. Estão em missão. Versículo 8. Depois o mandou a Belém, vai e procure informações bem certas sobre o menino, e quando encontrarem me avise para eu também ir adorá-lo. Olha aí, o Herodes, falando algo que não é verdadeiro. Então, amigos e irmãos, estamos em missão. Se você não é um cristão, você está aqui nos visitando hoje, você está em missão, porque a vida de cada um de nós é uma missão nesse mundo. Deus nos criou para isso, para vivermos em uma missão. É uma jornada. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Versículo 9. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Isso me encoraja, que qualquer discípulo que está envolvido na missão vai ser uma pessoa alegre. Vai ser uma pessoa feliz. Davi, no Salmo 51, ele ora a Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. O que faz a gente perder a alegria da salvação? Número 1, imoralidade. Você está lutando muito com imoralidade no seu coração, isso perde a alegria da salvação. Número 2, egoísmo. O que faz a gente perder a alegria da salvação? Pecado. Por que Davi está pedindo para Deus devolver? Porque ele tinha pecado. E se você é uma pessoa triste, a responsabilidade de ser alegre é só sua, não é de ninguém. Você tem a responsabilidade de ser feliz, porque se o Espírito do Santo habita em você, você vai ser uma pessoa diferente, amém? E eu quero ser esse homem. Eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero ser alguém que quando chegar perto de mim, alguém sinta alguma coisa de diferente. Por quê? Porque eu sou o sal da terra. Esse é um alvo que esses homens têm no coração. E no versículo 11, entraram na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Olha, isso aqui tem uma lição muito sobre chegar diante do Rei dos Reis de mão vazia não é algo muito sábio para nós. A gente tem que ser vazio de coração e de alma, mas a gente tem que apresentar nossas obras, nossas ofertas de sacrifício. Um cristão sempre tem que ter algo para oferecer. Imagina a gente entrando na eternidade de mãos vazias. O que você fez com a vida que eu te dei? Era para fazer alguma coisa? Claro, eu morri na cruz por você. Eu dei meu sangue, eu dei meu filho, eu dei tudo de mim. Então, amigos, irmãos, hoje é o dia de celebrar o Natal, o presente indescritível de Deus na nossa vida. Ele é a chave que abre todos os tesouros, da sabedoria, do conhecimento. Ele nasceu e viveu e morreu para nos dar vida. A morte dele nos deu vida, e vida verdadeira. Não existe outro propósito de vida verdadeiro.
Esse é o propósito de vida verdadeiro. Por isso que nós precisamos ser apaixonados por Jesus, gratos por Ele. Nos derramar de amor no Natal, de gratidão. Eu estava orando essa semana sobre, desde que eu me tornei cristão, quantas pessoas que participaram da minha vida, que oraram por mim, que me amaram, que me apostaram em mim. Eu sou fruto da aposta e da fé das pessoas. Eu era um sujeito imprestável. Eu queria até tirar a minha vida com 30 e poucos anos de idade. Eu já tinha em plano isso. Queria morrer. Mas quando o Evangelho chegou até mim, meu coração se encheu de alegria. A verdadeira adoração nos leva à participação. Assim como Jesus nasceu para nos salvar, Ele promete voltar um dia. Eu queria terminar agora lendo Hebreus 9, 27 e 28. Jesus nasceu em Belém, porque as Escrituras falavam sobre isso. Ele viveu na Palestina, lá em Nazaré. Depois ele viveu ali em toda Israel. Ele não tinha casa fixa. Ele morava em vários lugares. Mas ele também fala que um dia iria voltar. Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Ontem teve um tsunami na Indonésia, morreu muitas pessoas. Mais de 160 pessoas. Eu li a informação hoje de manhã. As pessoas não estavam esperando que iriam morrer. A onda chegou de repente. A Bíblia fala que cada um de nós vai morrer uma vez só. Assim como Jesus nasceu, viveu e morreu e ressuscitou, cada um de nós nascemos, estamos vivendo, vamos morrer e também vamos ressuscitar. É a promessa das Escrituras. Mas ele promete algo aqui que é assombroso. Que ele vai voltar não para tirar pecados. Não vai ter mais tempo. Ele fala que ele vai voltar para salvar os que estão esperando por ele. Tomara que eu e você hoje esteja preparado, esperando Jesus voltar. A vinda dele vai ser maravilhosa, como foi a época do nascimento dele. Como naquela época há personagens que não estão aí para a volta dele, que acham que tem todo o tempo do mundo, mas a história está rolando. Que neste Natal, cada um de nós, que está aqui hoje de manhã, possa lembrar que somos também personagens da história. Que a minha história, que a sua história com Deus seja semelhante à história de Jesus com Deus. Cultive a adoração lá na ceia de Natal. Traga Jesus para entrar na sua ceia, participar da sua mesa. Não coma seu peru, sua comida, sem lembrar disso. Ele é o personagem principal da história, é o aniversariante principal da história. Cultive a gratidão. Seja grato pelo presente indescritível que Deus nos deu. E nunca desconfie que Deus ama você.
Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, porque o presente foi dado pelo Senhor. É Natal, Jesus está entre nós. Deus veio ao mundo como ser humano, viveu na terra, sofreu, mas deixou um grande exemplo de vida. Ajuda-nos a enxergar esse presente como algo de valor, como algo precioso. Que o espírito de Natal esteja presente em cada lar, em cada família. Que o aniversariante, que é Jesus, que merece todo louvor e honra e glória de parte de cada um de nós, possa estar presente conosco nesta celebração. E é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém.